O ChatGPT, ele opera fora do Brasil, certo? Uhum. Ele tá sujeito às nossas leis também? Sim, na verdade, essa é uma questão que pega muito, principalmente nessas empresas, né, multinacionais de inteligência artificial, porque você acaba estando submetidos a várias legislações, por exemplo, está tratando dados de brasileiros em território nacional. Então, está submetido à LGPD. Mas lá na Europa, por exemplo, está tratando dados de europeus, submetido também ao GDPR. Então, tem essa questão legal e também tem essa transferência de dados. Onde é que está o servidor do ChatGPT? Onde é que está o database dele, o data center, perdão. Se estiver fora do Brasil, com certeza está, é uma transferência internacional de dados. Então, também está sujeita à LGPD. Essa transferência tem que ser feita de acordo com os parâmetros estabelecidos pela LGPD. E aí, nesse caso, né? Tenho 2 perguntas sobre isso. A primeira seria a seguinte. Se a inteligência artificial está sujeita à LGPD, ela é obrigada a diferenciar os dados sensíveis que você passa para ela dos dados pessoais, dos dados que não são pessoais? Porque me parece que eles guardam tudo, independente de qual é o tipo de dado, né? E treina a inteligência com isso. Você acha que pode existir uma implicação legal de eu, por exemplo, falar um dado sensível e eles usarem isso para treinar depois a inteligência artificial? Bom, se ele tiver uma base legal para tratar esse dado pessoal sensível, é que aí vira uma maçaroca, né? Porque, como são muitos usuários, fica difícil ter um controle de quais dados esses usuários estão imputando no sistema, no seu algoritmo ali. Então, assim, vamos pegar o exemplo de uma empresa menor, né, que trata menos dados, vamos supor, mas que trata de dados sensíveis, vamos supor uma clínica médica. Essa clínica, né, ela trata dados pessoais sensíveis, ela precisa cumprir a LGPD, os requisitos, né, da LGPD, então ela tem que fazer um mapeamento desses dados pessoais, das atividades de tratamento que tratam dados pessoais. Por exemplo, consulta, aliás, pré-consulta, vamos supor. Quais são os dados coletados na pré-consulta? Nome, CPF, RG, telefone e resultados de exames, por exemplo. Aí já entra num dado pessoal sensível. Então, tem que ter uma base legal para tratar esse dado. E aí a gente coloca a tutela da saúde, né? Que é uma base legal válida para um dado pessoal sensível. Quando você está tratando um grande volume de dados, como é o caso do ChatGPT, e você não tem um controle do que o usuário vai colocar ali, fica muito mais complicado você mapear e, enfim... É um pouco mais complexo. Né? Sim. Mas vou colocar um cenário aqui hipotético aqui, que eu acho que para eu que sou leigo aqui, talvez fique mais fácil de entender. Se eu ver que o ChatGPT, de repente, passou alguma informação minha para outra pessoa, provando, portanto, que treinou em cima dos meus dados pessoais, certo? Uhum. Eu posso dizer que eles estão ferindo algum direito meu, porque eu não autorizei eles terem esses dados? Então, ou cai numa zona cinza? Na verdade, você autorizou quando você deixou ativada a opção, você está dando seu consentimento. É isso, né? Então, Sim. Por isso que é muito importante isso que você falou. Se você autorizou lá, mesmo que você passe um dado sensível, você autorizou, né? Exato. Entendi. E é uma questão que pega muito, assim, por exemplo, existem vários sites, vários, enfim, produtos e serviços que utilizam inteligência artificial, que coletam dados pessoais e as pessoas, elas aceitam porque elas querem, enfim, usufruir daquilo, mas não é um aceite, não é um consentimento que tem uma reflexão por trás. É feita de forma automática ali. Tipo, geralmente as pessoas, quando vão se cadastrar no site, elas só giram ali, clicam em aceito e pronto, nem leem o documento. Você leu o documento? Agora, hoje em dia, eu leio. Desde que eu comecei a trabalhar, que meu trabalho é criar essas políticas de privacidade em termos de uso, né? Então você consegue fazer uma leitura dinâmica, né? Porque é Sim. enorme, né? Exato. Mas, por exemplo, eu vejo muita brincadeirinha em rede social, tipo, veja como você estará em 80 anos. E aí você dá uma foto sua ali, você coloca uma foto sua naquele aplicativo, enfim, naquele site. E aí a inteligência artificial cria um rosto, o seu rosto, né, tipo, mais envelhecido. E aí, tipo, todo mundo quer participar da brincadeirinha, vira uma trend, mas você não leu pra que aquele site, né, pra que aquela empresa vai utilizar esse seu dado que você está fornecendo, que é o seu rosto. E muitas vezes é utilizado pra treinar algoritmos, né, e você não sabe, tipo, com que finalidade aquilo está sendo usado, porque você simplesmente aceitou que eles utilizassem com que eles se propuseram
a utilizar e você não leu, tipo, você fez de forma inconsciente, você só clicou ali aceito pra, enfim, usufruir daquele serviço. É interessante isso que você falou de as pessoas aceitam, né, o termos de uso, né, que é uma obrigação legal, né, mas elas não leem, né? Quase ninguém lê. Você falou que começou a ler quando você percebeu, né, depois de trabalhar na área, o quanto importante era. Mas eu, vou ser bem sério, eu raramente leio, assim, só quando eu já tô muito desconfiado da empresa. Porque é um texto muito difícil, né, pra gente ler. Será que isso gera alguma fragilidade jurídica pro termo, digamos assim? O fato do termo ser notoriamente ignorado pelas pessoas poderia justificar que a gente questionasse se fizeram alguma coisa com os nossos dados, mesmo que nós tenhamos aceito? Então, pela LGPD, né, o consentimento ele deve ser dado de forma livre e inequívoca. E assim, quando você está aceitando ali, eu enxergo como de forma livre e inequívoca, porque você quer utilizar aquele serviço, enfim, aquele produto, mas entra numa zona cinzenta porque não há uma reflexão por trás desse aceite que você está dando, né, do seu consentimento. Então, assim, é uma questão que complica um pouco, porque muitas vezes você pode estar aceitando termos de uso que são abusivos, porque você simplesmente não leu. Assim, como profissional da área, né, eu crio políticas de privacidade, termos de uso, a gente tenta criar documentos mais lúdicos, mais simplificados, sem muito juridiquês, exatamente para a pessoa conseguir ler, tipo, não vai ser um textão enorme ali. E aí, tipo, para ela pelo menos saber o básico, e aí se ela quiser se aprofundar, né, nos termos de uso, tem um documento um pouco mais complexo, linkado ali no termo de uso mais básico e mais geral. Entendi. Mas exatamente para, enfim, a mesma coisa para política de cookies, de privacidade e tudo mais. Exatamente para ser uma coisa um pouco mais palatável, ler, mas, né? ser uma coisa mais palatável para o usuário. Mas deixa eu te perguntar, você falou um termo que eu achei interessante, política abusiva, né? Eu poderia, por exemplo, dentro de uma política de uso, de um aplicativo de, igual você comentou, de ver o meu rosto mais velho, se tiver uma política lá que claramente desvia da finalidade do serviço oferecido, né? Por exemplo, ao dar o seu dado aqui, eu vou vender ele em CD na Santa Efigênia, certo? Existe alguma consideração em relação aos termos em comparação com o uso do dado? Ou assim, os termos eles especificam e é aquilo que vale? Bom, ele tem que estar dentro da legalidade, né? Então, nesse caso, por exemplo, eu vou dar um exemplo mais drástico, assim, para ficar mais claro. Sim. Vamos supor que eu aceitei ali e aí eles vão vender a minha imagem para deepfake, para ser utilizada em qualquer contexto. E aí, vamos supor que utilizam um deepfake meu para aplicar um golpe. Usam minha imagem, né? Fingem que sou eu, entram em chamada de vídeo com um cliente meu e pedem um valor ali para dar continuidade no processo dele, vamos supor. Aí já entra na esfera criminal, já nem entra na esfera de também entra na esfera de proteção de dados em si, mas aí já entra na esfera até criminal. Criminal, né? Exato. Já não adianta você dizer, pô, mas você aceitou lá nos termos que eu ia usar o seu rosto. Você tá usando para fins ilegais, então não poderia. Exato. Então existe o limite da lei como um todo, né? Que o termo de uso não pode sobrescrever, né, a lei. Não vale mais que a lei, né? Exato, Entendi. sim. Por exemplo, lei de proteção do consumidor, etc. Exato, sim. Vale mesmo que tenham coisas no... Isso. Entendi. Os termos de uso, assim, eles estão ali para dar um direcionamento para o usuário, mas eles não estão acima de nenhuma lei. Eles têm que estar dentro dos limites legais. Ainda falando de inteligência artificial, Milene, quando, para as pessoas que trabalham em uma empresa ou que têm uma empresa, né, que desenvolvem aplicações, quais são os riscos que existem de você integrar uma tecnologia como inteligência artificial no chatbot ou dentro do seu sistema para interagir com os seus usuários? Falando em termos de IA generativa mesmo? De IA generativa, sim, que é o que, enfim, que é a tecnologia do momento, né? Bom, tem muitos riscos. Primeiro é o risco que eu mencionei, né, do ChatGPT, por exemplo, gratuito, que se você colocar uma informação relevante, crítica da sua empresa, nem precisa ser um dado pessoal sensível, que também seria crítico, né? Mas, por exemplo, uma planilha financeira da sua empresa, essas informações vão ficar armazenadas ali e vão ser utilizadas para treinar o algoritmo também. Então, tem essa questão, né, Um vazamento, né? do vazamento. Ou dentro da própria, por exemplo, da própria OpenAI, né, ter algum vazamento, ou
algum colaborador da sua empresa, por exemplo, que tem acesso ao ChatGPT, compartilhar essa senha e aí uma pessoa mal intencionada ter acesso, né? Compartilhar de forma não segura e uma pessoa mal intencionada ter acesso e ela vai conseguir ver tudo que tá ali dentro. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Quer dizer, se eu tenho uma conta da minha empresa que eu compartilho entre vários usuários, com isso habilitado, a conversa que um usuário tem com o ChatGPT, de repente pode vazar para outra. Exato. Se é uma pessoa mal intencionada acessar. Né? É verdade. Exato. Isso na versão free, né? Que na versão free já vem, by default, autorizado você utilizar os prompts ali para treinar a IA.